Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em comunhão com a Igreja que reza o 9º dia da novena em sufrágio da alma do Papa Francisco, celebramos esta Santa Missa, unidos à Igreja que reza pelo Colégio Cardinalício, reunida em Roma para as congregações gerais, e também o mesmo colégio constituído pelos cardeais eleitores, na quarta-feira entrará em conclave para eleger o novo Papa,
Rezemos esta Santa Missa, pedindo ao Senhor que acolha nas alegrias do céu o Papa Francisco e que o Espírito Santo de Deus ilumine os cardeais eleitores para que, discernindo a vontade de Deus, possam eleger aquele que o Senhor deseja que esteja à frente da sua igreja, pastoreando o seu rebanho neste momento da história. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que nele amamos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensineis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda vos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o na cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. E mandaram açoitar os apóstolos e proibiram eles que falassem em nome de Jesus, e depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes ir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e louvai seu santo nome, pois sua ira dura apenas
Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente te louvamos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo ressurgiu porque tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, na liturgia dominical do tempo pascal, nos 3 domingos, nós estamos ouvindo a leitura do Evangelho, e pela leitura do Evangelho nós acompanhamos a dificuldade que os primeiros discípulos encontraram para crer na ressurreição de Jesus. Iniciamos a caminhada pelo período pascal com o domingo da Páscoa do Senhor. E logo no início da Páscoa, o evangelista descreveu que Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado foram à sepultura de Jesus e, encontrando o sepulcro vazio, os panos que envolveram o corpo de Jesus no interior da sepultura, Maria Madalena e Pedro, a princípio, não acreditaram na ressurreição de nosso Senhor. Nós meditamos e estamos meditando durante estes dias do tempo da Páscoa que a dificuldade para crer na ressurreição não é peculiar aos primeiros discípulos de Cristo. Essa dificuldade, ela se prolonga em cada um de nós.
É fato que nós dizemos em alto e bom som que cremos na ressurreição de Jesus. Isso, com serenidade e tranquilidade, nós dizemos, falamos. Mas no concreto da vida é que nós vemos e comprovamos se realmente cremos na ressurreição de Jesus. Quando surgem as dificuldades, as provações e tribulações, é que a nossa fé do ressuscitado é provada. Se cremos verdadeiramente que o Senhor está vivo, ressuscitado, nós passamos pelas tribulações, provações e dificuldades com serenidade, porque cremos que o Senhor está vivo no meio de nós. Não há no coração daqueles que creem em Jesus, que creem verdadeiramente na ressurreição, desespero, porque sabemos que o Senhor está vivo e Ele venceu o pecado e a morte, e nele nós somos vencedores. Passamos como Ele pelas tribulações, passamos como Ele pelas provações, como Ele enfrentamos as dificuldades próprias desta vida, mas com Cristo morremos, com Cristo venceremos. Seguindo na mesma linha de raciocínio, nós meditamos no segundo domingo a dificuldade dos discípulos para crerem em Jesus, considerando que as marcas da paixão nos ajudam a constatar que Jesus está vivo e que Deus está conosco. No primeiro domingo, no domingo da Páscoa, nós meditamos que Deus nos quer vivos. Deus não nos fez para a morte. E nós vamos viver eternamente, como nos ensina as Escrituras, com Deus, desfrutando da vida eterna, pela fé. É crendo no Senhor Jesus que chegaremos às alegrias dos céus. Como nós passamos pelas dificuldades acerca da crença em Jesus, de crer que Jesus está vivo, ressuscitado, é necessário que nós olhemos para as marcas da nossa paixão. Porque no domingo passado, o Evangelho apresentou duas aparições de Jesus. Na primeira, Jesus aparece, pondo-se no meio deles, comunica três dons: o dom da paz, o dom da missão e o dom do Espírito Santo. Tomé estava ausente. Jesus apareceu uma segunda vez. E Jesus, nas suas aparições, ele mostra as marcas da sua paixão. O seu corpo glorioso traz as marcas da paixão. Vendo e tocando as marcas da paixão de Cristo, os discípulos creem nele. Tomé disse: para crer eu preciso ver e tocar. E Jesus mostrou. Esse privilégio que os primeiros discípulos tiveram, nós ainda não tivemos. Nós ainda não vimos o corpo glorioso de Cristo com as marcas da paixão. Nós meditamos que é possível ter contato com as marcas da paixão. Como membros do corpo de Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo. Nas marcas da nossa paixão, nós também encontramos o Cristo vivo ressuscitado. Quando nós olhamos para os nossos sofrimentos, portanto, olhamos para as marcas da nossa paixão, nós constatamos que foi possível superar esses sofrimentos. As marcas ficaram, mas o sofrimento passou. Foi possível superar tudo isso porque o Senhor estava conosco. Se Deus não estivesse conosco, se Jesus não estivesse vivo no meio de nós, nós não teríamos superado as dificuldades. Nós olhamos para as marcas da nossa paixão, nas marcas da nossa paixão, nós encontramos a presença viva de Deus na nossa história. Como eu consegui passar por tudo isso? Como foi possível superar essa dificuldade? Porque o Senhor está comigo. E olhando as marcas da nossa paixão, nós passamos a crer em Deus. Faço esta introdução para meditar o Evangelho deste domingo. Como falei, nós estamos acompanhando nos 3 domingos a dificuldade dos discípulos para crer na ressurreição. Antes, uma nota explicativa. Hoje nós ouvimos a leitura do capítulo 21 do Evangelho de São João.
Segundo os estudiosos do Evangelho de São João, o capítulo 21 é um capítulo que foi inserido no Evangelho de São João posteriormente. O Evangelho de São João terminava no capítulo 20 e posteriormente o capítulo 21 foi inserido. Mas a nossa meditação não vai considerar aqui a análise literária, não é essa a nossa preocupação. Nós vamos fazer uma leitura espiritual do Evangelho, portanto, considerando a sequência das páginas do próprio Evangelho. Anote apenas para deixar ciente que este último capítulo, o 21, é um capítulo que foi inserido posteriormente no Evangelho de São João. O que interessa para a nossa meditação? A partir da leitura espiritual, o que nós constatamos? A partir daquela linha de raciocínio que nós estamos seguindo, a dificuldade para crer na ressurreição. O evangelista, o autor do Evangelho, faz duas anotações importantes. Primeiro, ele diz: Jesus apareceu de novo aos discípulos. No domingo passado, Jesus apareceu 2 vezes. O autor sagrado está dizendo: Jesus apareceu de novo. Na leitura sequencial das páginas do Evangelho de São João, é a 3ª vez que Jesus aparece. E por que Jesus aparece a 3ª vez? Porque os discípulos estão com dificuldade de crer na ressurreição de Cristo. E as coisas ficaram um pouco mais graves, eu diria. Por quê? Mesmo se encontrando com o ressuscitado, o que Pedro fez? Voltou à vida velha. Pedro está dizendo para os seus companheiros: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Eles estão voltando à vida velha. Inclusive, Jesus apareceu de novo à beira do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, é o mesmo lago de Genezaré. São 3 nomes para o mesmo lago, para o mesmo mar. Jesus encontrou Pedro pela primeira vez no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Pedro está voltando à vida velha, e isso revela a dificuldade que os discípulos têm de crer na ressurreição. Mas o que está acontecendo no Evangelho? Jesus está buscando novamente os discípulos para que eles possam crer na ressurreição. Isso significa que o nosso Deus é um Deus que não desiste de nós. Nós somos cabeça dura. Nós olhamos para as marcas da nossa paixão, como meditamos no domingo passado, e constatamos que Jesus está vivo, que Ele está presente no meio de nós. Ao mesmo tempo que nós dizemos, Ele está vivo no meio de nós, nós desconfiamos de Deus. Deixamos de professar a nossa fé em Jesus. Mesmo titubeando, o Senhor não se cansa de nos procurar para reavivar nos nossos corações a fé. O que aconteceu com os discípulos na primeira parte do Evangelho? Jesus realizou novamente um milagre, o mesmo milagre que Jesus realizou no início da vocação do apóstolo São Pedro. Basta ler o capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Foi quando Jesus encontrou Pedro, Jesus pediu a barca emprestada, fez o seu discurso, terminou o discurso e Jesus disse: avancem para as águas mais profundas, lancem a rede. Senhor, nós passamos a noite toda pescando, lancem a rede. Em obediência à sua palavra, lançaremos a rede. A pesca foi milagrosa. Jesus disse: Pedro, a partir de hoje, você deixará de ser pescador e passará a ser pescador de homens. Jesus está voltando às origens do chamado do apóstolo São Pedro, para reavivar no coração de Pedro e dos outros a fé. Esse é o nosso Deus, um Deus que não se cansa de nós, mesmo quando nós não temos fé nele, mesmo quando nós dele nos afastamos, mesmo quando nós deixamos de acreditar na sua intervenção, na sua presença, ele não se cansa de nos buscar e realizar sinais para mostrar que Ele está conosco, que Ele não abandonou. Seguindo com a leitura do Evangelho, e agora entramos na parte, na minha opinião, mais bonita do Evangelho, que é a segunda parte. Vejam que diz o texto que estava Jesus à margem do mar de Tiberíades, que tinha a brasa.
A brasa nos remete ao desejo que Jesus tem de aquecer os corações com a fé, de reavivar no coração dos homens a fé. É o que Deus quer fazer conosco, reavivar no nosso coração a fé que nos faz confiar nele. Na segunda parte do Evangelho, depois que eles reconheceram que era Jesus fez 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas para Pedro. Lembra alguma coisa? 3 perguntas. As 3 negações de Pedro. Jesus fez 3 perguntas. Agora uma explicação. O Evangelho foi escrito na língua grega. Quando fizeram a tradução para a língua portuguesa do Brasil, infelizmente se perdeu o sentido mais profundo das perguntas que Jesus está fazendo para Pedro. Então eu vou explicar. Na língua grega, existem 3 palavras que fazem referência a 3 tipos de amor. 3 tipos de amor, que são as palavras eros, filia e ágape. São 3 tipos distintos de amor. O amor eros é o amor da mulher pelo homem, do homem pela mulher. É aquele amor mais, digamos, carnal, físico, da atração. O segundo é o amor filia, que é o amor entre os amigos. O amor que nós sentimos pelo nosso amigo, o amor que o amigo sente por nós, o amor filia. O amor ágape, o terceiro tipo de amor, é o amor doação, é o amor gratuito, é o amor incondicional, é o amor de Jesus por nós. Ele se entrega gratuitamente, incondicionalmente, porque Ele nos ama. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus usa o amor ágape. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama com amor ágape? Você é capaz de dar a vida por mim? E o que Pedro responde: Senhor, eu te amo, mas eu te amo com amor filial. Eu não sou capaz de dar a vida por ti. Segue. Jesus novamente diz: Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu és capaz de dar a vida por mim? Pedro responde: Senhor, eu te amo como amigo. Eu não sou capaz de dar a vida por ti. E segue Jesus na terceira pergunta. E aqui vem. Jesus disse: Pedro, tu me amas como amigo? Agora Jesus usou amor filial. Pedro diz: Senhor, eu te amo com amor amigo. O que isso ensina? Mesmo Pedro não sendo capaz de amar Jesus como Jesus deve ser amado, Jesus aceita o amor de Pedro. Mesmo você não sendo capaz de amar a Deus como Deus deve ser amado, Deus aceita o seu amor. Mesmo que nós hoje não sejamos capazes de amar a Deus como Deus merece ser amado, Deus acolhe aquele amor, aquilo que nós podemos oferecer a Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que aceita aquilo que nós podemos dar a Ele. Mesmo não sendo capazes de amar a Deus como Deus merece ser amado, Deus aceita o nosso amor. Mesmo com todas as debilidades, com as nossas fragilidades, precariedades, com os nossos limites, mesmo não sendo capaz de professar essa fé constante nele, Deus nos aceita e Deus nos ama. Esse é o amor incondicional de Deus, mesmo sendo quem nós somos, contraditórios, hipócritas, pecadores, inconstantes. Deus aceita o nosso amor, assim como Jesus está aceitando o amor de Pedro. E por isso o Evangelho conclui dizendo: Jesus tranquilizou Pedro. Pedro, é verdade, você não é capaz de me amar. Nesse momento você não é capaz de me amar com amor ágape. Mas fica tranquilo. Disse Jesus: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E aí o evangelista explica o que Jesus está dizendo. Jesus disse isso significando com que morte Pedro queria glorificar a Deus. Pedro conseguiu amar Jesus com amor ágape, porque depois ele vai morrer crucificado.
E ele não se reconhece digno de morrer como o Mestre morreu. Por isso pede que seja crucificado de ponta cabeça. Esse é o caminho que nós temos que fazer. Mesmo hoje não sendo capaz de amar a Deus como Deus deve ser amado e merece ser amado, nós precisamos buscar esse amor de Deus. Buscar amar a Deus como Deus merece ser amado. Deus nos acolhe mesmo que nós sejamos inconstantes. Ele nos ama e nos acolhe a partir daquilo que nós podemos oferecer a Ele hoje. Mas nós precisamos buscar, nós não podemos nos acomodar. Olhando para as nossas precariedades, nós não devemos desanimar, porque Deus nos dará um dia a graça de amá-lo como Ele merece ser amado. O que nós precisamos fazer? Não se acomodar, não permanecer na região de conforto, porque Deus nos ama sendo quem nós somos. Agora, por favor, não vamos interpretar o amor de Deus como as pessoas interpretam de forma errada. Hoje nós aprendemos como Deus nos ama, como Deus nos acolhe, apesar de ser quem nós somos, das precariedades que nós temos, de não ser capaz de corresponder a tudo que Ele fez e faz por nós. Ele nos ama. Vamos lutar, irmãos e irmãs, para que nós possamos procurar todos os dias amar a Deus como Deus merece ser amado. E se porventura nós ainda não conseguimos amá-lo como Ele merece, não vamos desistir, porque mesmo assim Ele nos aceita. Ai, meu Deus do céu, né? Que Deus, que aceita aquilo que nós podemos oferecer a Ele, ou seja, as nossas misérias. Ele aceita, e Ele não desiste de nós. Ele está sempre à nossa procura para reavivar a fé no nosso coração. Celebrando esta liturgia, esta Santa Missa, o nosso coração possa, como a brasa incandescente que estava na areia da praia, possa ser inflamado no nosso coração o amor a Deus, a esse Deus que nos ama apesar de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que fazemos, das precariedades que possuímos, das misérias que trazemos. Ele continua nos amando e nos recebendo e quer reavivar nos nossos corações a fé. Esse é o Deus que está vivo, ressuscitado no meio de nós. Esse é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Vamos seguir Jesus, como fizeram os discípulos. Jesus disse: segue-me, e eles voltaram. É a volta ao primeiro amor. Passam a amar novamente a Deus e a professar a fé no Cristo ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, voltemos para Jesus o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela Igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus, antes que os homens, e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos que estão presos por amarem a justiça,
pelos que sofrem por dizerem a verdade, pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos jovens que participam nessa assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida e pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela nossa assembleia dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos aniversariantes Lívia Valentim Samuel de Oliveira, Benécio da Conceição Moraes, Miguel Lopes Souto, Brian Crispim dos Santos, pelos enfermos Noel Marques, Renato Portela, Júnior Marques Filho, Sabrina de Oliveira, Maria de Jesus, Renato Carlos Araújo, Geraldo Júnior e Geraldo Lopes, e pelos familiares de Prazeres de Barros Constantino, falecido há 7 dias, que recebam do Cristo ressuscitado o consolo e a paz. Rezemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparastes a refeição para os apóstolos, partilhai conosco o vosso amor e conduzi-nos ao festim da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Acompanhado
oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. E conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino o Papa Francisco, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Prazeres de Barros Constantino, Francisca Domingues Vieira, Everton Luiz, Erotides de Oliveira, Maria Aparecida Silva Siqueira, Davi Domingues Vieira, Maria de Lourdes Santos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não odeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem sentar-se, por favor, para os nossos serviços. Convidamos a todos para participar do tríduo da nossa comunidade. Próximo domingo celebramos o Bom Pastor, aquele que dá o título à nossa comunidade. Queremos honrar Jesus Cristo, que recebe como título Bom Pastor, participando do tríduo da comunidade. Então, tríduo nesta semana, sexta e sábado, às 19h30 e no domingo, às 9h30, como de costume. Convidamos a todos para participar. Então, sexta-feira, dia 9 e sábado, dia 10, às 19h30, a celebração, e no domingo, como de costume, a celebração às 9h30 da manhã. Todos estão convidados para participar e honrar Jesus, o bom pastor, com a sua participação, também manifestando a nossa gratidão a Jesus por tudo aquilo que dele recebemos. Sexta-feira, dia 9, temos a reunião do Conselho Paroquial e Pastoral. Aqueles que compõem o Conselho, sexta-feira às 20 horas, a reunião na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Seguem abertas as inscrições para a catequese com crianças, adolescentes, jovens e adultos. A inscrição na Secretaria Paroquial. Crianças a partir dos 8 anos completos. E aqui na comunidade, toda terça-feira, o terço mariano, às 19h30. Então, queremos acolher com alegria o Claudemir, que mais uma vez vem visitar a nossa comunidade, e convidar a todos para a peregrinação que almejamos fazer no mês de outubro. Irmãos e irmãs em Cristo, então, bom dia, paz e bem. Com alegria, mais uma vez estamos aqui para primeiro lembrá-los do ano jubilar, com o tema Peregrinos de Esperança. E com essa motivação, então, o senhor Padre Luiz Paulo vai participar de uma peregrinação aos santuários da França, os lugares santos, iniciando por Lourdes. Vamos ficar lá por 2 dias, conhecendo, rezando, e depois seguiremos a Lisieux, local de nascimento de Santa Teresinha. Um momento de muita alegria também em Lisieux, visitando a casa onde nasceu e viveu a Santa, celebrando a Eucaristia, e continuaremos para Paris, onde vamos então rezar, celebrar a Eucaristia no Santuário da Medalha Milagrosa, local de muita espiritualidade, de uma beleza única, passando também pela Sagrada Coração de Jesus, conhecida como Sacré-Cœur, e outros santuários. Nós vamos em outubro, como já disse o senhor Padre, nós adquirimos 20 lugares no avião, então seremos 20 peregrinos interagindo com estas comunidades da França, rezando também por toda a nossa comunidade aqui em Itapetininga. Vamos mais uma vez distribuir este folheto ao término da bênção final. Pegue-o, leve-o para casa, leia atentamente todo o conteúdo teológico, nossa caminhada, o valor e como nos contatar. Coloque no coração de Maria. Se for da vontade de Deus e houver possibilidade, faça essa experiência de conhecimento, partilha, é amor. Os nossos irmãos também internautas poderão pegar o seu folheto na secretaria da paróquia e fazer a sua inscrição. Mais uma vez, gratidão pela acolhida, um santo domingo, ao senhor Padre Luiz Paulo também gratidão pela sua generosidade e disponibilidade. Uma boa semana para todos, que Deus nos abençoe. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos,
vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como anunciei no início da missa, na quarta-feira, dia 7 de maio, os cardeais eleitores entrarão em conclave para eleger o novo Papa. É possível que no próximo domingo nós já tenhamos o novo Papa eleito, possível. Então vamos rezar juntos a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão, para que o Espírito Santo, pela intercessão do coração imaculado de Maria, ilumine os cardeais, para que eles possam discernir a vontade de Deus e eleger aquele que o Senhor deseja colocar à frente da sua igreja neste momento da história. E durante todos esses dias vamos acompanhar aqueles que terão essa responsabilidade com as nossas orações. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Amém.